No programa de hoje, vamos mostrar todo o trabalho que é feito pela Associação de Judô, responsável pelo desenvolvimento da modalidade em Garça, os seus treinamentos, o atual momento vivido pelo esporte antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro, bem como todas as demais informações referentes a esta arte marcial, você confere a partir de agora no GTV Esporte Especial. O judô surgiu no Japão em 1882 com o professor de educação física Jigoro Kano, que tinha como principal objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, espírito e mente. Ao Brasil, o judô chegou em 1922, durante o período da imigração japonesa. Com grande aceitação no Japão e no mundo, é uma arte que possui a vantagem de unir técnicas do jiu-jitsu com outras artes marciais orientais. Em Garça, o principal representante do judô é o professor Eduardo Carvalho, que tem vasta experiência, quer seja como atleta ou como sensei. Ele está à frente da Associação de Judô de Garça, criada há uma década e que hoje reúne dezenas de alunos. Ele inicia falando dos seus primeiros passos como judoca, depois como professor e também como dirigente da associação, além de fazer uma explanação sobre o esporte. Eu comecei a fazer judô, praticar judô com 5 anos de idade. Meu pai me incentivou a praticar esse esporte pelo motivo de eu ser um garoto assim, muito hiperativo na escola, praticar inúmeras artes e ter um problema muito grande de bronquite. Esse problema que me deu através de um amigo, meu pai ele recebeu essa informação e falou assim, leva teu filho para praticar esporte. No caso, poderia ter sido algumas infinidades de esporte, mas coincidentemente, próximo à casa, tinha uma academia de judô. Então foi onde ele me colocou para estar praticando esse esporte e hoje, atualmente, estou com 34 anos e todo esse período aí que eu venho praticando essa arte marcial, eu considero a minha vida de verdade. A minha vida inteira, praticamente, eu fui aluno do meu professor chamado Goro Kosahira, da cidade de Marília, onde ele me deu todos os ensinamentos básicos, praticamente uma filosofia de vida, me ensinou a parte do meu caráter, eu acredito que até mesmo posso dizer, me ensinou a ser homem, como de uma forma bem fácil de se entender. E vendo meu professor ensinando, a dedicação dele que ele tinha com seus alunos, sempre muito severo, quando nós praticamos alguma coisa errada, nada que venha a prejudicar ninguém, mas desde uma simples arte, uma falta no treino por um motivo bobo. Então, essa dedicação, essa paciência, esse carinho que ele me demonstrou ao longo desses anos, me fez o interesse também de não só competir, mas também de poder passar para outras pessoas o que eu aprendi. Eu tive muitas lesões ao longo dos anos competindo. Eu cheguei a disputar a seletiva para a Olimpíada, onde eu infelizmente sofri uma lesão no joelho e posteriormente uma outra lesão também no ombro, onde impossibilitou o meu treinamento de uma forma profissional. Então, por um período muito grande eu fiquei afastado e nesse período eu juntei forças para começar a ensinar amigos. O início começou com uma brincadeira de verdade. Eu ainda era faixa marrom, treinava com alguns amigos, ensinava um pouquinho do que eu sabia e o tempo foi passando, eu fui me aprimorando e conseguindo passar, veio as competições, esses alunos foram se destacando nas competições e hoje nós temos vários alunos, graças a Deus, e esses alunos vêm cada vez mais se destacando. Então, para mim, essa possibilidade de passar o que eu aprendi ao longo dos anos para eles e hoje ter os meus filhos praticando judô também e eu, além de pai, poder estar ensinando isso para eles e sabendo que amanhã vai ter uma continuidade desse meu trabalho, isso para mim é muito gratificante. Na verdade, os objetivos, eu tive muitas realizações no judô, também tive muitas decepções.
Infelizmente o judô é um esporte ainda, um esporte de elite. Ele precisa de uma roupagem para ser praticado, ele precisa de uma certa condição financeira para você poder participar de competições, onde você tem que se deslocar para outras cidades para estar competindo. Existem taxas de inscrições, alimentação nessas competições. O meu sonho de verdade era poder proporcionar o judô de uma forma gratuita para todas as crianças e também adultos e adolescentes. Muito bem estruturada, a Associação de Judô conta com presença marcante do professor Osni Júnior. Muito experiente, ele traça um panorama geral das categorias e demais informações para aqueles que praticam o judô visando as competições. O judô é uma arte marcial que envolve a parte de filosofia, defesa pessoal e também a parte do esporte, que hoje está muito em alta e estamos próximos das Olimpíadas. Com relação à competição, a última competição que eu participei foi na categoria Master, acabei sendo vice-campeão brasileiro, mas o esporte em si, o judô, ele é dividido em categorias por idade e por peso. Então é possível todos praticarem, desde a criancinha, que entra nas categorias mirim, infantil, o jovem adolescente entra na júnior, juvenil. Depois nós entramos para a parte adulta, que envolve a categoria sênior e depois o master para os um pouco mais adultos, vamos dizer assim. E tudo dividido com o seu peso, então não tem problema, não tem perigo, é um esporte muito saudável que ajuda a desenvolver tanto o corpo como a mente. Você disse que há 26 anos já é faixa preta. Como que funciona essa graduação no judô? Depois da faixa preta, como que é? E também, para se atingir a faixa preta? Certo. O jovem, quando ele entra no judô, ele entra com a faixa branca, é a faixa inicial, onde ele começa a aprender os movimentos do judô, começa a ter a sua flexibilidade no seu corpo, as quedas e começa a aprender os golpes. Gradativamente, fazendo uma correlação entre a sua idade, também para não se apressar, com a sua experiência, a sua habilidade que ele vai se desenvolvendo, ele passa gradativamente por exames de faixas, provas, vamos dizer assim, entre aspas, e se aprovado ele vai gradativamente pegando suas faixas, até chegar à faixa marrom, e em seguida ele passa por um outro exame para ver se ele está apto a ser um faixa preta de judô ou não. Dentro da faixa preta, a partir do momento que ele é um faixa preta, existem outras graduações que nós chamamos de dan. Nós temos o faixa preta primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, quinto e vai até o 10º dan. E para isso também envolve vários fatores, como por exemplo, conhecimento do profissional, passa por exames para verificar se ele está apto para seguir para o dan seguinte ou não, o que ele contribuiu para o esporte, se ele participou de competições, se ele tem academia, se ele já criou algum campeão paulista ou campeão brasileiro. Aí são vários fatores que vai envolver o desenvolvimento desse atleta, desse judoca, da faixa preta em diante. Quem vai dizer e verificar se realmente aquele atleta está em condições de ir para uma competição ou não é um sensei dele, é o professor. Pais, alunos e judô estão caminhando lado a lado no trabalho que é desenvolvido pela Associação de Judô de Garça. Quem nos vai explicar um pouco mais sobre esse belo trabalho, sobre essa interação que está sendo feita, é o professor Bruno Kikuchi, ele que também atua junto aos vários judocas de Garça. Eu venho dizer que é de extrema importância a interação do judô com a escola e com os pais das crianças. Para quê? Para que eduquemos da maneira correta. Porque, por exemplo, na escola seria inviável ou errado colocar um aluno de castigo. Porém, no judô já vem da sua doutrina, já vem da base do judô. Isso é normal, a gente colocar um aluno indisciplinado de castigo, coisa que às vezes em casa faltaria. Então o que a gente faz? Interage o judô com a escola e a família, no intuito de, estando os três mesclados, a família dá o carinho, o afeto. A escola ensina o que a criança deve saber
E no judô, disciplina. No caso, muitos alunos que entram com a gente vêm de casa com problemas. Professor, por favor, meu filho tem muito problema, eu não consigo discipliná-lo corretamente. Manda para cá. Aqui a gente disciplina da maneira correta. Punindo de que maneira? Exercício físico, coloca no canto para pensar um pouquinho no que fez. Então, dessa maneira, interagindo esses três pontos, a gente conseguiria estar colocando na sociedade uma criança que saberia lidar com todas as situações. O respeito que se tem quando se carrega esse kimono, a maneira que te é cobrado e a vontade que você tem de retribuir. Obviamente, não são todas as pessoas que vão gostar, que vão levar a fundo. Porém, as pessoas realmente coerentes vão saber, poxa, aqui não é uma escola, aqui eu não posso desrespeitar o meu professor. Aqui, poxa, não é minha mãe, não é minha irmã, eu não vou lá bagunçar com ela. Eu vou tomar uma bronca, eu vou entrar de castigo. O sensei vai me colocar para lutar com faixa mais graduada. Então, isso seria uma forma de disciplina, uma maneira de educar corretamente, com certeza. Mais judô, aqui no GTV Esporte Especial, você confere em instantes, logo após o nosso intervalo. Pai e filho unidos no tatame através do judô. Este é o caso do Flávio Jonas e do filho Matheus, que, aos 6 anos, possui uma grande desenvoltura para falar da arte marcial que tanto gosta. Eles sempre estão juntos, inclusive nas competições. Eu pratico uns 15 anos, mas nesse meio tempo aí eu parei um pouco e eu voltei faz uns 5 anos já, novamente. E você me dizia antes da entrevista que você é professor. Sim, eu leciono matemática e física e estou me formando agora em abril para poder seguir a carreira de professor, para poder lecionar. Tá, e o que ajuda o judô no seu dia a dia com essas matérias que são aquelas mais odiadas pelos alunos, daquelas que os alunos menos gostam? Não, ela ajuda sim, o judô ajuda eu na minha matéria e ensino os alunos, porque com a doutrina que eu tenho aqui, eu tento passar para eles conhecimento que a gente adquire aqui também. E uma forma de eles interpretarem a matemática de outro nível de conhecimento, que não é tão fácil, mas é fácil, né? Basta praticá-la, que nem o judô. Judô não é difícil, é fácil, tem que praticar e ter coerência, né? Fazer certas coisas para não errar futuramente. Bom, você se casou, os filhos foram nascendo, crescendo e a gente já tem aqui o Matheus ao seu lado. Essa iniciação do Matheus, como que você trabalhou ela? Como que você teve que explicar para uma criança tão nova os benefícios do judô? Bom, como ele ia começar a estudar na escola, e a gente tinha a preocupação de como ele ser organizado, como formar fila. Então a gente colocou no judô para quê? Para poder doutrinar ele a respeitar os mais velhos, fazer alinhamento, fazer fila, formar fila quando o professor falar, né? E aí foi consequência dele, não foi nada forçado, foi por livre e espontânea vontade mesmo, veio brincar aqui como qualquer outra criança menor, e ele foi adquirindo experiência, foi gostando e foi deixando. A gente estava conversando e você estava falando pra gente. Como que você conseguiu essa faixa azul? Fala pra nós novamente. Eu consegui eu fui campeão, depois eu derrubei o sensei e depois eu fui para a faixa azul. Então você andou derrubando muita gente para conseguir essa faixa aí? Sim. Na associação de judô, como não poderia ser diferente, as competidoras também vêm conquistando amplo destaque. Aninha Franco é um desses exemplos, pois aos 12 anos e com menos de 2 anos na modalidade, já conquistou resultados expressivos. Ela inclusive cita a sua melhora na escola, após começar a usar um kimono.
Porque eu comecei a prestar mais atenção nas aulas, comecei a ter mais vontade de aprender. Porque se você não conseguir aprender, você não consegue fazer nenhum golpe. Até hoje, qual foi o melhor momento, aquele momento inesquecível que você teve no judô? Meu primeiro campeonato. E foi onde? Foi em Tupã. E você trouxe uma medalha para Garça? Sim. Nessa década de existência, a Associação de Judô de Garça já conquistou inúmeros resultados expressivos. Entre eles, um título estadual, com a Maria Eduarda Carvalho, que vem a ser filha do professor Eduardo Carvalho. Quando foi esse título? Quantas lutas você precisou fazer para ocupar o lugar mais alto do pódio? Foi em 2013, foi uma competição muito difícil, né, porque foi a primeira competição que eu fui de alto nível. Eu tive que lutar contra atletas do Palmeiras, São Paulo, Pinheiros, que pra mim é o clube mais forte que tem do estado de São Paulo, e graças a Deus eu consegui ganhar. Mas isso foi resultado de muito esforço nos treinos, de não faltar, mas valeu a pena, porque a minha medalha tá lá no meu armário e vai ficar lá. O que é mais difícil? Você conseguir chegar ao topo como você chegou ou se manter nesse lugar mais alto? Eu acho que me manter é mais difícil, porque você olhando pra frente não tem ninguém, você olha pra trás, tem todo mundo querendo tomar seu lugar, né? Mas eu tenho certeza que se você lutar, treinar e fazer tudo que você faz no treino, no campeonato, você ganha. Mas se manter no topo é muito difícil. E hoje qual é a idade da Maria Eduarda? Eu tenho 13 anos. E para esse ano, novamente, você estará participando aí do estadual e tentando novamente repetir aquele belíssimo resultado. Sim, ano retrasado eu ganhei vaga para o Campeonato Brasileiro, só que, como eu posso explicar, eles queriam que eu viajasse sozinha, eu tinha 11 anos, não tinha como eu viajar sozinha num avião, né? Aí eu, infelizmente, não fui. Mas esse ano eu vou tentar de novo, porque se esse ano eu conseguir a colocação, eu irei sim para o Campeonato Brasileiro. Vamos a um breve intervalo e retornaremos já. Não poderíamos deixar de apresentar uma luta. Ao mesmo tempo, o professor Eduardo Carvalho vai explicando a técnica utilizada, tanto pelo Bruno Kikuchi como pelo Osni Júnior, que são aqueles que estão lá no tatame. Podemos começar então, professor? Claro. Eu vou solicitar algumas técnicas de projeções e algumas técnicas de lutas no solo. O judô consiste com pontuações. O objetivo é de projetar o seu oponente de costas do solo. Determinado momento onde ele caia numa lateral do seu corpo vai ser uma pontuação. Exemplo, um golpe que denominamos Vazari. Se ele bate as costas totalmente no solo, é denominado Ippon. Caso, uma forma bem simples de explicar, ele bata o bumbum no tatame e deite lateralmente, é denominado Yuko. Essas são algumas técnicas e pontuações que são da parte de competição. Fora isso, existe a parte de luta no solo, onde existe chave de braços, estrangulamentos, posições de imobilizações que também são usadas no decorrer das lutas. Vou solicitar que eles façam agora um golpe denominado Harai Goshi. Essa é uma técnica de projeção onde o adversário, o oponente aplicando o golpe, ele precisa fazer uma puxada que nós denominamos de kuzushi, que chama desequilíbrio. Então, com isso ele aplica uma técnica denominada Harai Goshi, onde é uma técnica com o auxílio das pernas, projetando o adversário 100% à frente, por cima do seu corpo, e fazendo a queda denominada Ippon, batendo as costas do seu oponente ao solo 100%.
Uma outra técnica usada na parte de competição chama-se Okuri Ashibarai. Essa técnica é denominada também através de um erro do adversário, onde ele precisa estar andando induzido pelo seu adversário lateralmente. Então, através disso é batido em seus pés, né? E posteriormente é aplicada essa técnica que se chama Okuri Ashibarai. Taiotoshi é uma das técnicas demonstradas agora, onde através de um sistema de alavanca nos joelhos do adversário é projetado o seu oponente. Então, da mesma maneira que todos os golpes é utilizado o kuzushi, que é o desequilíbrio, então o taiotoshi se usa a alavanca. A grande maioria dos golpes no judô é usado um sistema de alavanca, onde a força do seu oponente é usada contra você mesmo. Essa é uma posição com ataque de 2 golpes ao mesmo tempo simultâneo. Então, primeiro ele aplica uma técnica para fazer o deslocamento do seu adversário e posteriormente, em seguida, aplica uma outra para que assim seja derrubado. Denominamos assim Hara Ultimata, que é a primeira técnica, e posteriormente a outra técnica de Sumigaeshi. O judô também trabalha com a parte de alavancas, né? Então, no caso, existem técnicas também de projeção, já com chave de braço. E essa daí é uma técnica que nós denominamos Jujigatami. Porém, o adversário projeta seu corpo 100% no alto, como vocês podem observar, para posteriormente estar pegando uma chave de braço. No judô também temos a parte de luta no solo. No caso, vai aplicar uma técnica de imobilização, onde consiste também no estrangulamento do seu oponente. Então, o seu adversário 100% imobilizado. É meu equilíbrio. O judô é meu equilíbrio. É o que me mantém pleno. E ele não tem pressão nenhuma. Se ele tiver disposto, ele vai e faz. Se ele não tiver, ele não luta. Aí vai por conta dele. E agora a pressão de baixo para cima, do filho para o pai? Aí tem bastante. Me disseram que para você ganhar uma faixa de outra cor, você vai ter que derrubar esse moço aqui do seu lado. Olha para ele aí. Ele é grande? É. Mas você consegue derrubá-lo? Sim. Ah, então quer dizer que a faixa vai mudar de cor logo logo? Sim. E qual vai ser a próxima cor? Amarela. Mas tem que derrubar o homem aí. Como que você vai conseguir? Aplicando o golpe. Falei que eu gostei muito e queria ir cada vez mais em campeonato, trazer muito mais medalha. Eu acho que quando eu fico nervosa assim, tem motivo, né? Ou às vezes não, porque eu tô numa fase que eu fico nervosa sem motivo. Mas a maioria do tempo, quando eu fico nervosa, eu fico lá. Minha mãe vai conversar comigo e depois ele conversa, Mas ele sempre conversa no fim, né? É lógico. O pai é essencial, né? Eu acho que a medalha para nós no esporte é o ponto mais vitorioso. Sensei.